Bom, galera, boa tarde. Espero que vocês estejam aí conseguindo compreender esses conteúdos, certo? Nós falamos lá um pouquinho dos paralelogramas, agora vamos falar de losango e em seguida de trapézios, tá? Seguinte, pessoal, os losangos são figuras, digamos que particulares, tá? Primeiro que é a figura que eu menos gosto de desenhar, então sempre fica bem torta. Pior do que as outras que eu desenho, que eu não sou nenhum mestre do desenho, né? Como vocês bem sabem. Mas, enfim. Tá aqui esse losango ABCD, tá? Seguinte, pessoal. Aí nós temos algumas características, beleza? Primeiro, a característica do losango. As diagonais de um losango são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, acontece o seguinte, pessoal, ó. Quer dizer que aqui ela forma ângulos retos, ok? Aqui, ó, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, beleza? Se elas são perpendiculares, quer dizer que os ângulos aqui, ó, do meio sempre serão ângulos retos, certo? Sempre terão 90 graus, ok? E aí nós temos o seguinte, ó, aqui nós temos triângulos, correto? Vamos supor que aqui eu vou tirar aqui esse triângulo, vou dizer que o centro é O, vou tirar aqui esse triângulo AOB, tá? Então eu vou ter um triângulo retângulo AOB. AOB ou ABO, enfim, tanto faz, ok? E aí eu tenho o seguinte, nos ângulos, galera, é bem simples. Esses ângulos, sempre os losangos, pessoal, eles têm um ângulo, né, que é mais aberto e um ângulo que é mais fechado, digamos assim. E um é o dobro do outro. Veja que interessante. Um é sempre o dobro do outro, tá? Nesse aqui é porque esse ficou bem desproporcional, mas vamos supor que um losango, que eu tenho um losango assim, ó, né? Você observa bem que esses ângulos aqui eles são pequenos e esses aqui são maiores. E uma característica bem peculiar, esses maiores são o dobro dos pequenos. Bem, digamos que isso acontece em muitos dos casos, tá? Ou seja, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha aqui um ângulo de 30. Então, como vai ser esse aqui? 60, né? Porque esse já é 90 mais 60 mais 30, 180, tá? Então, esse caso aí é bem simples. No geral, o mais importante é isso, ó, que as diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, aqui no meio eu vou ter formado 4 ângulos retos, ok? O resto das coisas se aplicam pelas propriedades dos paralelogramas, tá? Bom, falando agora de trapézios, beleza? Deixa eu fazer aqui o desenho do trapézio. Esperem só um minuto. Seguinte, galera, vamos lá. Bom, já voltamos aqui agora com o desenho de um trapézio. E aí, nos trapézios, nós temos uma propriedade bem interessante que nós vamos falar dela agora. As demais características nós vamos deixar mais pra frente, tá? Então, seguinte, no trapézio, pessoal, dois ângulos, prestem atenção. Aqui, ó, nós temos um trapézio ABCD, temos aqui os ângulos A, B, C e D, né? E aí acontece o seguinte, em um trapézio, pessoal, dois ângulos não opostos que estão em bases diferentes são suplementares. Primeiro, bases diferentes, Marcos? Sim, aqui, ó. As bases de um trapézio não são iguais, né? Por isso que nós temos aquele negócio lá de base menor, base maior. Vocês já viram isso quando estudaram área de figuras planas, né? Então, ó, aqui, por exemplo, nós temos as duas bases, né? Ó, AB e DC, né? Ou CD, enfim. Tá, DC. São bases.
bases, tá? Quase que eu coloquei bases aqui, foi o que passou pela minha cabeça. Porque eu tô gravando isso aqui no domingo de manhã, não está fácil. Enfim, vamos lá, ó. AB e DC são bases, certo? Beleza. Então, voltando lá para nossa propriedade. Dois ângulos não opostos, ou seja, aqui quem são os ângulos opostos? A e C, B e D. Dois ângulos não opostos de bases diferentes, ou seja, quem é não oposto de base diferente? A e D, B e C. Eles são suplementares, tá? Então, seguinte, dois ângulos não opostos de bases diferentes são suplementares. Suplementares quer dizer o quê? A soma dos dois é 180. Então, nesse caso, eu vou ter que A mais D dá 180 e B mais C também vai ser igual a 180, tá? Por quê? Porque eles são não opostos e estão em bases diferentes. Tá? Dois ângulos não opostos de bases diferentes são suplementares. Traduzindo, suplementar quer dizer o quê? Que a soma dos dois é igual a 180. Exatamente o que eu coloquei aqui, tá? Então essa é a primeira propriedadezinha que nós vamos ver dos trapézios. Mais pra frente a gente vai ver mais algumas coisas. Mas por enquanto é só, ok? Vamos passar a ver aqui agora uma pequena atividade para fixar o conteúdo.